Muito bem, estamos de volta aqui no É-Show, o programa do empreendedorismo e inovação. Ouvimos Lindeza, de Caetano Veloso, coisa linda, né? Com interpretação do próprio Caetano. Muito bem, música pedida pelo professor Marcos Vinícius, o inovador, nosso entrevistado de hoje. Vinícius, você, além de um pesquisador, um grande professor, você é um inovador, não tenho dúvida disso. Agora, você é também um empreendedor e você vai contar pra gente aqui em primeiríssima mão um pouquinho pra gente o que é o VicaFlex. Conta pra gente aí. O VicaFlex é um produto que está sendo desenvolvido na incubadora da COP UFRJ, e a ideia do VicaFlex é você imaginar que você possa ter uma parede construída com o material cerâmico equivalente ao que você tem hoje com tijolo, mas que na verdade isso seja composto de uma única placa medindo 2,40 m por 1,20 m de largura. Qual é essa ideia? A ideia é que a gente ressignifique uma coisa chamada tijolo, que é o que está no mercado secularmente, né? E na verdade você teria a possibilidade de, com um único painel, cobrir um fechamento, uma janela, uma parede. Mas isso hoje é feito pelo drywall, né? Hoje é feito pelo drywall, mas com as diversas inconveniências... É o competidor do tijolo hoje. Isso. Diversas inconveniências que tem o drywall, não poder ser usado em paredes externas, termos a perspectiva de você ter o planejamento do que você vai instalar previamente. No caso, você quer botar uma televisão instalada na parede, você tem que previamente saber onde essa televisão vai entrar, porque o painel em si ele não tem uma resistência por si só própria, então tem que ter uma estrutura metálica por trás, etc. O VicaFlex vem vencer uma série desses inconvenientes, que são inconvenientes de ser um material, primeiro, cerâmico e, segundo, leve, ou seja, um material com densidade menor que 1. E eu teria a mesma condição em termos de isolamento térmico e acústico, que tem uma parede hoje convencional de cerâmica, com o benefício desse material ser incombustível e também ser completamente impermeável à água. Impermeável à água, que interessante. Esse produto, né, foi desenvolvido pelo nosso amigo aqui, Vinícius, e o sócio dele, né? Agora, me conta mais sobre esse produto. Qual é a matéria-prima desse produto? Como é que funciona a matéria-prima desse produto? Esses estudos desenvolvidos na universidade, eles se voltaram muito dentro de um grande programa de utilização de resíduos industriais sólidos. Porque uma das preocupações da universidade inserida numa sociedade é cuidar também para que os aspectos ambientais tenham a atenção devida em relação a esse aspecto voltado à sustentabilidade. Né? Perfeito. Então, na verdade, esse material utiliza 100% de um resíduo que é descartado no sul do Paraná, com uma grande quantidade que seria em torno de 6.000 toneladas por dia. Por dia? Por dia. Então, na verdade, hoje a nossa matéria-prima é 100% resíduo industrial sólido, que teria uma destinação que hoje não existe. E que vem sendo feito com esse resíduo? Hoje, esse trabalho de utilização desse resíduo não evoluiu e ele vem sendo depositado na mina com todos os cuidados ambientais necessários, vem sendo acumulado. Nós temos aí um acúmulo, que você pudesse fazer uma estimativa, aí são 6.000 toneladas por dia durante 40 anos. 40 anos, quer dizer, você tem bastante matéria-prima para trabalhar aí. Tem-se bastante matéria-prima. Então hoje ele é depositado na própria mina de onde ele saiu. Perfeito. E, na verdade, com isso, toma-se todos os cuidados ambientais, tem todo um trabalho de reflorestamento, de repovoamento com animais, etc. Então, sobre esse aspecto, não há um problema. O ponto é, haverá uma economia significativa se esse resíduo puder ser aproveitado. E não vamos esquecer, né, Flávio? Nós estamos falando de uma matéria-prima brasileira, né? E o desenvolvimento de um material que não tem no exterior. Que é o xisto. VicaFlex. Mas a matéria-prima é o xisto. Perfeito, perfeito. Agora, me fala um pouquinho da competitividade desse produto que vocês desenvolveram em relação ao drywall, por exemplo.
Olha, essa competitividade ela é extremamente favorável ao Vicaflex. Né? Primeiro que você estaria produzindo por um preço equivalente um pouco menor, da ordem de 13 a 15 reais o metro quadrado, e estaria com um material extremamente mais rico em termos de desempenho e propriedades do que você apresenta os seus congêneres ou competidores no mercado. Para você ter uma ideia, infelizmente o fato é que a citação é péssima, mas ela é aplicável ao que nós estamos falando, o incêndio na boate que houve no Rio Grande do Sul, se o forro daquela boate fosse de material cerâmico, todos os jovens e todas as pessoas que lá tiveram a fatalidade de encontrar o fim da sua vida estariam vivos até hoje. Perfeito. Isso aí é um dado assim interessantíssimo, né? Agora, a nossa produção descobriu que isso pode ser usado em móveis também, é verdade isso? É verdade, isso foi uma outra peculiaridade que nós estamos desenvolvendo para o Vicaflex, que é você eliminar o aglomerado ou o compensado dos móveis modulados e, na verdade, usar um material cerâmico. O aspecto externo, ou seja, o revestimento que você faz ou a pintura que você executa, teria exatamente a proposta de dar a ele o mesmo acabamento e a mesma superfície que você hoje tem usando aglomerado, MDF, etc. E com a grande vantagem, né? Se porventura você tiver um vazamento na sua cozinha, o seu armário modulado não será perdido, porque você tem um material cerâmico dentro das portas e partes. A prova d'água, fogo e o cupim certamente não irá se alimentar dos materiais de madeira que hoje estão fabricando esses armários. Eu entrevistei semana passada aqui um grande amigo meu que tem uma rede de franquias de cuida, né, disso, de acabar com cupim, com barata. Isso aí é um produto que realmente vai atrapalhar o negócio dele. Mas é interessante, né, porque as inovações elas vão acontecendo, né, e vão mudando, né, vão mudando o mundo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora, me diga uma coisa, em que fase está esse projeto? Esse projeto, Flávio, está numa fase de prototipagem, ou seja, nós na incubadora da Copa UFRJ estamos prototipando painéis, na verdade, ainda em pequenas dimensões, de 300 por 300 milímetros, para que a gente possa ter a montagem de um painel maior e executar o desempenho, os ensaios de desempenho, etc. Esse trabalho ele deve estar se encerrando aí por volta do final do ano, do meio do ano que vem, e a ideia nossa é partir para a produção de uma cabeça de série e um lote pioneiro. Para as pessoas que não estão familiarizadas, ou seja, a cabeça de série é a primeira vez que você vai conseguir fazer uma quantidade significativa de material, de exemplares, de amostras, de peças, na verdade usando equipamentos já bem próximos da fase industrial. E o lote pioneiro é já uma quantidade bastante significativa, alguns milhares de metros quadrados, onde você produz já numa linha de produção equivalente ou bem próxima da linha de produção que você vai utilizar na fábrica. Então nós estamos exatamente nessa fase, estamos indo para uma direção da cabeça de série, mas precisamos ainda de recursos para fazer o lote pioneiro e a implantação da unidade industrial. Perfeito. E vamos supor que temos aqui ouvintes que possam ser potenciais investidores ao seu lado nesse projeto. Você já tem um business plan, você já tem um plano de negócios já bem definido? Já, o plano está bem estruturado, foi delineado para a perspectiva de implantação de uma unidade inicial de 200 mil metros quadrados mês, e a ordem do investimento que a gente está imaginando é em torno de 35 a 40 milhões de reais. Perfeito. Agora, é importante lembrar, Flávio, que nós estamos falando de alguma coisa que vai revolucionar por completo a construção civil. Eu diria não só aqui, mas também no exterior. Nós vamos conseguir transdutar de um material milenar que é o tijolo e vamos colocá-lo em painéis de grandes dimensões. Ou seja, por que isso? A cerâmica é um material que tem a confiança da população, não só no Brasil, como em termos de exterior, e na verdade é um material que tem múltiplas finalidades e que sempre abrigou as populações e confeccionou as habitações tanto aqui como lá fora. Então, há confiança total na cerâmica e por isso é que nós estamos investindo nessa ideia de trabalhar em cima de um painel cerâmico de grandes dimensões.
Ou seja, é um produto que tem aí um potencial enorme, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Não existe nada ainda desenvolvido nesse sentido lá fora. Não existe nada nesse sentido. O que existe são uma preocupação permanente, existem patentes recentíssimas que estão buscando alcançar painéis de grandes dimensões, mas nenhum com a abordagem que nós temos em relação à nanotecnologia, para que pudéssemos dar as condições de fazer um material leve em condições controladas e que nos permitissem evoluir dimensionalmente falando em termos de elemento construtivo. Que maravilha. Olha aí, veja bem, caros ouvintes, ele fala, ele ensina e ele faz. Eu vou pedir licença a ele para usar um bordão que ele gosta muito de usar. Esse homem é uma potência, minha gente, é uma potência. Bem, mas antes de fechar o bloco, eu queria mandar uma frase aqui que eu ouvi numa entrevista essa semana. Não se falou o autor, eu fui procurar na internet, disse que é um provérbio chinês. E disse o seguinte: visão sem ação é sonho. Ou seja, não vai acontecer. E ação sem visão é pesadelo. Ou seja, é isso aí, você tem que ter uma visão, tem que ter um plano. E é isso que esse homem está não só ensinando, ele está fazendo também. Muito bem, caros ouvintes, estamos aqui no E-Show, programa do empreendedorismo e inovação. E quem manda aqui é nosso convidado. Vinícius, você é o comandante hoje, você pede a próxima música. O que você quer ouvir? Flávio, vamos ouvir Coração Selvagem, cantado por Ana Carolina. Ana Carolina, a Coração inovação Selvagem. Tem que ser abraçada, beijada e amada, e tem que se arriscar com paixão. Que coisa linda. O Vinícius pediu e a gente executa aqui. Vamos ouvir. Roda aí, DJ.